Então, pessoal, vamos lá. Dia do Limpe contando a história dele. Bora iniciar aqui. Então, pessoal, para quem não sabe, né, eu venho de um bairro bem nobre de... Mentira, já achavam que eu vinha de um bairro nobre. Não, mentira. Eu venho de um bairro bem humilde lá de Belo Horizonte, sabe, pessoal? Lá era um conjunto habitacional e tal. Meu pai e minha mãe se conheceram há mais de 30 anos atrás, né? E aí minha mãe teve um lance com meu pai casou com ela, entre aspas, né? E aí, depois de um tempo, nasceu eu, esse lindo ser. E aí a minha vida já começa meio triste, né? Porque a gente morava de aluguel, e aí aluguel era caro naquela época. E aí, um tempo vai, tempo vem, saiu um conjunto habitacional lá. Não era nem minha casa, minha vida. Aí meu pai pegou com a minha mãe, foram correr atrás, ficaram dias debaixo de chuva, sol comigo lá, tentando ganhar um lote e tal. Beleza, ganhamos. Fomos pra lá morar, não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha nada, pessoal. É igual Velho Oeste, faroeste caboclo de antigamente. Não tinha nada. A gente foi, vivi debaixo de lona lá, né? Lona, madeira, aqueles trem ali, aquela casa... precária, né? O que hoje em dia ainda tem muita coisa aqui acontecendo. Precariedade. E aí, o tempo foi passando, né? Com 6 anos, minha mãe, graças a Deus, conseguiu construir a primeira casa de alvenaria. Eu entrava na escola, algumas vezes eu dei sorte quando a gente ia para a escola, porque minha mãe e meu pai trabalhavam muito longe. A gente tinha que andar mais ou menos uns 4 quilômetros para eles poderem pegar o ônibus deles, para eles irem trabalhar. E da minha casa até a escola ficava mais ou menos uns 7 quilômetros. 8 quilômetros, na verdade. E todo dia a gente acordava cedo e ia para a escola, debaixo de chuva, debaixo de sol, tudo ia caminhando. Você sabe, né? Assim, falar assim, mas 7, 8 quilômetros é pouco. Não, depende muito para cada pessoa. Você imagina igual eu, uma criança de 6, 7 anos na época, caminhando isso tudo por dia. É complicado. Mas mesmo assim, meus pais sempre me levaram, me trataram muito bem. Não tenho o que reclamar do meu pai e da minha mãe. E comecei a estudar. Ia com eles sábado pro serviço. Meu pai às vezes trabalhava no domingo, ia também com ele, que minha mãe também trabalhava. Meu pai trabalhava num lugar de classe alta lá, que era um edifício muito bonito, por sinal. Gostava muito de ir para andar de elevador, né? Divertimento, né? Eu vou jogar no papo reto mesmo. Divertimento de pobre é essas coisas mesmo, gente. É isso aí mesmo. É andar de elevador, que é uma coisa nova, coisa legal. E muito isso aconteceu, né? Aconteceu isso tudo. A gente levava a marmitinha, na época não tinha essas marmitas top igual hoje, não. Na época era aquela marmitinha de... Tipo disso aqui, ó, pessoal. De ferro e tal. Isso é tereré, tá? Pra quem quer saber. Não é mate, não. Mesmo no frio eu gosto. E aí... A gente ia, né? Levava a marmitinha. Meu pai tinha um fogãozinho lá. Com aquele botijãozinho de gás bem pequenininho, né? E um fogareiro. A gente esquentava lá. Ficava mó feliz, né? Isso aí era muito legal. Meu pai, eu via meu pai, vivia com meu pai, com minha mãe. Muito show, muito legal isso aí. Não tenho o que reclamar disso. Muita gente pode virar e falar assim, mas isso não é legal. Cara, eu gostava disso, não tem problema. Só do meu pai e minha mãe tá junto ali comigo ali já era demais, pô. A gente não pode reclamar. Quantas pessoas não tem o pai e a mãe perto aí e reclamam? Então, isso era massa demais pra mim, sabe? Eu gostava demais daquilo ali. Tá ali com meu pai e trabalhar no serviço do meu pai. Independente do que as pessoas falavam, meu pai porteiro ou não é, nunca me importei com isso. E
Às vezes eu paro para pensar, né? Porque antigamente eu ia lá com meu pai para trabalhar, né? Hoje em dia, quando eu vou em Minas, eu passo lá perto lá para ir nos lugares interessantes que tem em Minas, os bares, os restaurantes. Hoje eu faço isso lá em Minas, assim. Mas eu fico lembrando que o edifício não mudou. Eu passo lá e é como se eu estivesse voltando na minha infância. E isso é bem legal, coisa que muita gente não pode fazer isso hoje em dia. E a gente vivia desse jeito. Era assim, simples. Aí, com muito esforço, sacrifício, meu pai e minha mãe construíram a primeira casa de alvenaria. Foi muito legal, show. Fico muito feliz. Morávamos relativamente, começamos a morar bem, né? Porque isso aí já foi asfalto, rede de esgoto, água, luz. Nesse tempo aí que eu tinha essa idade aí, sabe? Já tinha isso tudo lá. A infraestrutura do bairro cresceu gigante. Ficou muito, muito bom mesmo o bairro. Gostei muito, gosto muito do meu bairro lá onde mora minha mãe e minha irmã hoje em dia ainda. E assim, que as pessoas não sabem, né? Mas muita gente tem história aí triste aí. Cara, olha, fui picado por formiga, lá tinha cobra. Quando a gente foi construir a primeira casa com 6 anos, eu pegava tijolo e ia ajudar, tudo assim. Nunca fui mal agradecido com isso e sempre dei maior valor, meu pai e minha mãe. O tempo foi passando, né? A gente foi. Eu ia pro serviço da minha mãe, né? O pessoal lá tinha, na época lá, o Nintendo. Nintendo 64, Nintendo. Super Nintendo. Até hoje eu lembro. Minha mãe trabalhou pra caramba. Nossa. Gente, vocês não têm noção o que que é. Minha mãe era faxineira. Meu pai, ele trabalhava em portaria. Minha mãe trabalhava pra caramba, pessoal. E olha, chegou um dia que ela virou no meu aniversário de 8 anos. Ela falou assim: o que que você quer? Eu falei: ah, mãe, eu queria um videogame. Quem é que nunca quis um videogame naquela época? 1997, 1996, 98. Aquilo ali era um rim, pessoal. Só quem tinha videogame era playboy. Era boyzinho lá, criado com vó. Assim, sem desmerecer, viu? Mas vocês estão entendendo o que eu quero falar, né? Minha mãe me levou para comprar meu primeiro videogame. Nunca vou esquecer. Minha mãe sempre andou simplesona, calça, aí chinelinho e tal. Fomos lá, simplesona, ela foi comprar o meu videogame. Os caras nem queriam atender a gente. Acharam que a gente ia roubar a loja. Achou que a gente ia roubar a loja, porque simples, né? Tal, beleza, fomos lá, compramos. Mas, nossa senhora, na época mais de 200 reais. Já era reais, já, se eu não me engano. Mais de 200 reais, porque tinha mudado a moeda do Brasil. Ou aquilo ali, gente, era mais do que salário mínimo na época. Não sei se vocês lembram, mas foi uma nota preta o videogame. Cada cartucho 80 reais. Ou minha mãe virou pra mim e falou assim: escolhe aí, meu filho, o que você quiser, a mãe vai levar. O cara ficou meio assim: uau, nossa. Tipo, desmereceu a gente no começo e tal. Aí quando minha mãe falou isso, o cara já começou a bajular a gente. Sabe o que é isso, pessoal? Isso é a imagem, isso é a visão que as pessoas têm da gente. Você é aquilo que você tem, que você porta na hora ali. Se você pode ser um cara milionário, mas você tá mal vestido, ó, as portas já se fecham pra você, porque as pessoas, elas vão muito pelo visual. Minha mãe não, minha mãe trabalhava pra caramba e tal. Fomos lá, compramos. Eu me lembro até hoje, comprei um Mega Drive. O amor da minha vida era meu Mega Drive. Aí passou um tempo, jogava videogame com a minha mãe. Meu pai não gostava, mas jogava com a minha mãe. Jogamos demais, nossa senhora, massa demais, gostava demais. Minha mãe na época jogava videogame. E aí foi o nosso primeiro videogame lá em casa lá. Depois de muito serviço, depois de tudo isso. Nisso aí, pessoal, nessa transição aí, mamãe quebrou a casa que a gente morava. A gente voltou de novo para morar debaixo de lona lá. Porque ela queria construir uma casa legal, uma casa espaçosa, uma casa que coubesse todo mundo.
Aí nós voltamos e tal, aí construiu a casa da forma que mamãe queria, da forma que meu pai queria, ficou mal massa, assim. Hoje em dia as pessoas não dão valor pra isso aí. Hoje em dia as pessoas querem uma casa aí de R$ 1 milhão. Quem é que não quer, né? Eu quero também uma casa assim. Mas é porque naquela época lá, uma casa igual minha mãe e meu pai construiu, era uma casa de luxo na época, assim, sabe? Assim, pra quem era pobre, pra quem é pobre, na verdade. Isso foi muito interessante na minha vida, assim. Pouca gente sabe disso. Mas no início foi sofrido ali, tal, essas coisas. Treta com o vizinho, nossa senhora, demais. Nossa, pessoal, vocês nem imaginam. Mas ó, isso aqui foi o primeiro vídeo aqui. Não se esqueça de clicar no sininho, compartilhar se vocês estão gostando. Vocês querem, vocês vão saber da minha história. Fiquem aí que vocês vão gostar da história. Tem muita coisa vindo por aí, sabe? Não se esqueça de se inscrever lá no canal do Doutor Responde, porque lá o número de inscritos também está crescendo, o número de vídeos, visualizações. Manda pro pessoal. Canal feito pro público, não é todo dia que um médico vem aqui para vocês, aqui conta a história de vida dele, se solidariza com vocês para atender vocês sem cobrar um centavo, tirando as dúvidas, sem cobrar um centavo. Isso aqui não é Google não, tá, gente? Isso aqui, ó, é eu real aqui respondendo vocês. É eu que vou responder vocês. Então se inscrevam no canal, lembrem-se de, ó, clicar, compartilhar e, ó, ir lá, ó, pessoal. Ir lá e dar uma moral pro Doutor Responde e uma moral aqui, ó, pro canal do Dia a Dia do Lipe. Porque vocês vindo aqui, comentando, compartilhando, fazendo o número de inscritos e o número de comentários e o número de visualizações, vocês estão mandando esse vídeo para outras pessoas que talvez tenham uma história até mais ou menos parecida com a minha ou até mais dramática que a minha. Porque não é drama às vezes, né? Isso é realidade. Isso é a realidade de uma pessoa que saiu do nada e tá virando uma pessoa que eu sou hoje. Que eu não vim de berço igual muitas pessoas por aí. Então vem comigo aqui, vem comigo e olha, fica de olho na minha história. Pessoal, ó, estão vendo isso aqui? Isso aqui é o meu ring light aqui, ó. Tá brilhando aqui. Isso aqui, ó, chega a doer o olho, ó lá, ó. Tá louco. Mas a gente tá aqui para gravar para vocês verem. Show de bola. Vem comigo.